Olá, o Metrópolis entrevista hoje a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, diretamente aqui do Palácio do Planalto. Eu sou a Milena Teixeira. Eu sou a Daniela Santos. Ministra, a gente já vai começar perguntando à senhora um assunto quente que tem tomado conta do noticiário político ao longo da última semana. O governo está passando por um processo de reorganização da base, de redistribuição dos cargos aí, especialmente de cargos indicados pelo Centrão. Queria perguntar à senhora se o governo avalia mexer em cargos mais altos, por exemplo, nas vice-presidências da Caixa Econômica, no Banco do Brasil, e além disso, tem outros órgãos que o governo tem mirado? Bom, já mexemos, numa das vice-presidências da Caixa nós já mexemos. E, óbvio, estamos fazendo uma análise de todos os que ocupam cargos de confiança dentro do governo, em qualquer órgão, que tem ligação ou foram indicados por deputados que votaram contrário ao governo. Nós achamos importante que o governo seja constituído por aqueles que apoiam o governo. Não tem lógica para nós estarem no governo, participarem do governo, mas os deputados que indicam votam contra o governo no Congresso Nacional, os deputados ou senadores. Nesse caso foram os deputados, que foi uma medida provisória muito importante para o governo, a 1303, que previa uma recomposição do orçamento de cerca de 35 bilhões de reais para 2026. Nós julgamos que era uma matéria importante para o Brasil e para o governo. Não há justificativa de que quem compõe o governo vote contra o governo. Então nós avaliamos que era importante a gente, tirar esses cargos para que a gente reorganize a base, sabe? Quais são os deputados que estarão conosco, quais são os parlamentares que estarão conosco. Eu acho que esses têm que ser prestigiados. Ministra, e sobre esses próximos passos, né? Quais cargos, quais partidos vão ser contemplados com essa nova redistribuição? E um outro ponto, a senhora vai contar com o presidente Hugo Motta para fazer essa divisão? Nós vamos conversar com o presidente Hugo Motta, sim, eu tenho conversado com ele tem grande responsabilidade na gestão da casa e, obviamente, que pode ajudar muito nessa governabilidade se ele ajudar-nos a construir esse processo. E nós vamos conversar com os parlamentares de todos os partidos que estiverem dispostos a ajudar o governo. Nós não temos nenhuma restrição. Sempre o que nós pedimos se quiser estar no governo, tem que estar com o governo. Se os parlamentares entenderem isso, eu acho que nós não vamos ter problemas. Certo, ministra. Um outro tema que está muito quente agora é a questão da sucessão do ministro Luiz Roberto Barroso no STF. Hoje, o nome mais cotado é do ministro da AGU, o Jorge Messias, mas no Senado existe uma preferência pelo nome do senador Rodrigo Pacheco. A senhora avalia que essa divisão pode causar alguma resistência no governo para aprovar o nome do Messias, por exemplo, numa CCJ? Veja, esse é um tema que cabe única e exclusivamente ao presidente da República, é um direito constitucional dele indicar, seja quem ele quiser e o momento que ele quiser. Então, realmente é um tema que eu não comento. Ministra, o presidente Lula vem sendo cobrado pela sociedade civil, por movimentos, por uma indicação de uma mulher no Supremo Tribunal Federal, também pelo movimento negro, né, de uma mulher negra. Queria perguntar à senhora se esse é um ponto que o presidente Lula tem levado em conta e leva em conta nas suas escolhas para esses tribunais superiores. E um outro ponto, no caso, por exemplo, do Jorge Messias assumir essa vaga do ministro Luiz Roberto Barroso, não seria o caso do presidente Lula, por exemplo, colocar uma mulher na AGU? Isso pode acontecer? De novo, eu vou te dizer, isso cabe exclusivamente ao presidente Lula e não cabe a mim dar opiniões sobre esse fato. Eu acho que ele tem que conduzir, ele constitucionalmente tem o direito e o dever dessa indicação. Agora, sobre o compromisso do presidente Lula com as mulheres, a gente tem que lembrar aqui que o presidente Lula foi o presidente que mais indicou mulheres, seja para cargos no judiciário, seja para cargos no executivo. A ministra Carmen Lúcia foi indicada pelo presidente. Aliás, o primeiro negro do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim, foi indicado pelo presidente. O presidente acabou de indicar mais uma mulher para o Superior Tribunal Militar, já tinha indicado a primeira, indicou mulheres para o STJ, para os tribunais regionais federais. É o presidente que indicou uma presidenta para o Banco do Brasil, uma presidenta para a Petrobras, que indicou mais ministras no seu governo. Então não tem que se ter dúvidas sobre o compromisso que o presidente tem com as mulheres, com as questões de gênero e com as questões de raça. Certo, ministro. Agora eu queria voltar para a relação com o Congresso. Nos próximos dias, o governo deve enfrentar aí mais alguns desafios com a votação da LDO, que pode incluir também alguma alternativa àquela MP do IOF que foi derrubada,
E também a votação dos vetos do licenciamento ambiental, que inclusive foi adiado hoje, né? A senhora acredita que essas votações vão ser um termômetro para essa nova base que o governo vem montando? Eu acho que sim. Nós queremos, obviamente, votar a lei de diretrizes orçamentárias, que é importante. O ministro Fernando Haddad tem se reunido com os membros do Congresso, com o presidente Alcolumbre, o presidente Hugo Motta, inclusive para fazer essa recomposição da receita, que foi derrubada, receita e corte de despesas, é bom se dizer isso também, que foram derrubadas na 1303, e eu espero que nessa recomposição a gente consiga garantir que esses projetos sejam aprovados. Na questão dos vetos também, até porque o governo já encaminhou ao Congresso Nacional, depois que o presidente vetou, 2 instrumentos importantes, né? Uma medida provisória de lei da LAI, que é o licenciamento mais adiantado, enfim, mais curto para se fazer, e um projeto de lei também para repor a questão dos vetos. Isso está no Congresso, nós estamos abertos à negociação, já fizemos contato com a presidenta da comissão dessa medida provisória, também com o relator. Então, eu acho que a gente, se sentar e negociar, não tem por que derrubar os vetos do presidente. Ministra, vou continuar falando de Congresso aqui, porque o presidente Lula disse ontem, ao lado inclusive do presidente da Câmara, Hugo Motta, que o Congresso nunca teve uma qualidade de tão baixo nível. A senhora concorda com isso? Eu acho que ele estava querendo se referir ali à situação da Câmara dos Deputados, em que a extrema-direita tem causado cenas muito ruins para o Congresso, né? Ou seja, a extrema-direita não faz debates que são debates que interessam ao Brasil, trazem temas que são temas apenas da disputa, estão mais preocupados com o processo do Bolsonaro e mais preocupados em atacar o Brasil para se defender. Então, acho que naquele momento ele quis dizer isso. Infelizmente, esse é o nível hoje que a gente vê na Câmara dos Deputados. Ministro, uma outra declaração que eu queria que a senhora comentasse em relação a uma fala do presidente Hugo Motta em uma entrevista ontem, que ele falou que acredita que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele não poderia ter dado um golpe no Brasil porque na época ele estava viajando, estava no exterior. O que a senhora acha dessa declaração? Discordo totalmente, totalmente. O Bolsonaro foi mentor do golpe. Você não precisa estar no lugar para dar o golpe. Basta dirigir, organizar, orquestrar. E foi isso que ele fez. É que o Bolsonaro é muito covarde. Então ele orquestrou tudo isso, colocou pessoas e saiu para ele não ficar aqui. Então discordo completamente do presidente Hugo. Falando de Bolsonaro também, o ex-ministro Zé Dirceu deu uma entrevista à BBC na semana passada e ele disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem condições de ir para uma cadeia comum, né? Ele defendeu ali que Bolsonaro cumpra a sua pena em prisão domiciliar. A senhora concorda com isso? Bolsonaro tem que cumprir a pena que foi lhe dada pela sentença. E ponto, não cabe a ninguém ficar comentando pena. Pena foi dada pela sentença, se é reclusão, vai ser reclusão, seja qual for a sentença, seja qual for a pena que seja dada pela sentença. Ministra, e em relação à composição do governo, hoje, o deputado Guilherme Boulos ele já vem sendo cotado para compor o governo há bastante tempo, mas nos últimos tempos isso tem se intensificado. A senhora acha que o Guilherme Boulos seria um bom quadro para o governo? A senhora acredita que ele venha? Olha, isso depende também do presidente, é ele que compõe o ministério e não sou eu. Obviamente que eu gosto muito do Boulos, como gosto do Márcio, acho que são pessoas que têm trabalho, têm experiência, né? Mas não cabe a mim a essa decisão e nem a opinião, cabe ao presidente da República. Mas a senhora acredita que o Boulos seria um bom nome também para alinhar essa base? Especialmente por causa das eleições de 2026, porque a gente sabe que está em modo 2026, que já começou, e a Secretaria-Geral da Presidência da República faz justamente essa ligação da presidência com os movimentos sociais. Eu não conversei com o Boulos, eu não sei se ele vai ser candidato ou não, isso também tem muito a ver, né? Se ele definir que vai ser candidato, aí seria difícil, então eu não... A informação que a gente tem é que ele abriria a mão da candidatura para ser ministro. Então ele tem que acertar com o presidente. Ministra, como a gente estava falando aqui já de 2026, o presidente Lula tem defendido ampliar a base, especialmente ali no Senado Federal, né? Inclusive ontem o presidente Dilma se reuniu com ministros do PT para fazer essa organização. Como é que está essa questão da divisão da chapa nos estados? Porque, por exemplo, eu sou baiana e lá na Bahia tem uma questão dessa chapa puro sangue. Se vai ser o ministro Rui Costa com o governador Jerônimo e Jacques Wagner, ou tem a questão ali do Ângelo Coronel. Como é que está essa discussão aí das chapas nos estados? Primeiro falar da Bahia, eles são muito expertos em política, eu não ouço dar muita
muito palpite lá não, porque eu lembro desde que o Jacques foi candidato a governador, que começou com 3%, ninguém acreditava, ele se elegeu, reelegeu, elegeu Rui Costa, reelegeu, e agora elegeram o Jerônimo numa situação que todo mundo não acreditava que era possível. Então, eu acho que os baianos têm muita sabedoria política e vão saber sair bem desse processo para disputar as eleições. E eu acho que o esforço que o PT está fazendo, que o presidente Edinho, que a gente tem colaborado, é como que a gente pode fazer essa composição nos estados. Porque nos interessa não eleger só gente do PT, claro que nós queremos eleger os companheiros do PT, fortalecer o partido, mas nos interessa também eleger um campo democrático nesse país. Nós não podemos permitir que a direita, por exemplo, faça a maioria do Senado da República. A gente tem obrigação de preparar quadros para competirem ao Senado, sejam do PT ou não, mas tem que ser do campo democrático. Então, acho que é essa preocupação que motiva aí as articulações que o PT está fazendo, e que nos motiva também. Então, é mapear os estados, ver quais são os nossos companheiros, com quem a gente pode dividir os palanques, como é que a gente pode fortalecer esse processo da democracia no Brasil. Só te perguntar mais uma coisa, ministra. Essa questão, né, da chapa presidente Lula, vice-presidente Geraldo Alckmin, vai repetir de novo em 2026? Isso depende do presidente Lula e das articulações que serão feitas, né? Eu gosto muito do vice-presidente Geraldo Alckmin, eu acho que ele foi uma grande aquisição política do ponto de vista dessa aliança, tem ajudado muito o Brasil. Mas, de fato, não depende de mim, depende das articulações que vão ser feitas. Ministra, sobre essa composição nos estados, a senhora avalia que tem estados que são mais críticos ali, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, que o PT não tem candidatos definidos ainda? A senhora acredita que São Paulo, por exemplo, tem o ministro Fernando Haddad, tem o ministro Márcio França, todo mundo ali cotado. O próprio Alckmin. A senhora defende algum nome? Na realidade, nós temos que conversar com os partidos aliados para ver qual é o melhor nome e a melhor estratégia. O que eu posso dizer é que São Paulo não ficará sem um palanque forte para o Lula. Nós temos nomes em condições de fazer a disputa para governador e para senador em São Paulo. Em Minas também nós temos que montar esse palanque, né? O presidente fazia e faz muito gosto que o senador Rodrigo Pacheco seja o candidato a governador. Vamos ver como é que vai se dar esse processo. Eu acho que é um grande nome que a gente tem para disputar. E são colégios eleitorais importantes, né? A gente sempre brinca que para ganhar no Brasil tem que ganhar em Minas, que é a síntese do Brasil. E, claro, ter um ótimo desempenho em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, esse tem sido o foco que eu tenho acompanhado do partido. Falando ainda de Minas Gerais, o senador Rodrigo Pacheco está querendo ir para o STF e ali aliados mesmo, o pessoal da política de Minas diz que ele não tem tanto interesse assim em concorrer. Nesse caso, o governo apostaria em outro nome? Olha, depende, claro, para ele ser candidato da vontade dele. Ninguém pode impor ao senador Rodrigo Pacheco a candidatura. Se porventura ele não quiser ser candidato, aí eu acho que nós temos que conversar com outras forças, ver outros nomes, ver como que a gente poderia fazer para ter um palanque. Tem algum tipo de prazo que o presidente deu a ele? Porque a gente está há pouco tempo da eleição, né? Não, eu acho que não tem um prazo, mas eu penso que até o final desse ano a gente tem que ter algumas definições que são importantes aí para as eleições estaduais. Uhum. Ainda sobre 2026, ministra, e o seu futuro, o que a senhora pensa? Fica aqui até abril? Ou qual que é o sentimento agora? Eu vou conversar com o presidente sobre isso, né? Eu tenho pelo menos uma tese que eu acho que todo mundo que puder participar das eleições, disputar, que tenha condições de disputar, tenha votos, né? Venha aí da área legislativa, deva participar, porque nós precisamos fortalecer uma base na Câmara, uma base no Senado, mas obviamente que quem integra o governo tem que conversar com o presidente sobre se isso é o melhor caminho ou não. Ministra, última pergunta que a gente está finalizando, porque a senhora também tem pouco tempo. A matéria da Folha de São Paulo disse na semana passada que o presidente Lula avaliava antecipar uma mini reforma para os candidatos para os ministros que podem sair candidatos, ou seja, que esses ministros saíssem agora no final do ano. Isso é estudado? O presidente Lula pensa nisso? Você tem pensado nisso? Não, eu acho que seria uma coisa importante, entendeu? Porque daria condições ao presidente de organizar o seu governo, né? De janeiro para frente, e também para quem for participar das eleições já estar fazendo campanha nos estados, participando do processo político. Eu sou simpática a essa ideia. A ideia dessa mini reforma antecipada? Nem seria uma mini reforma, seria a saída de quem é candidato, né? Não acredito que entraria novos nomes de ministérios, enfim, seria uma solução talvez caseira, de continuidade, mas obviamente que essa é uma condução que também cabe ao presidente.
A gente, então, finaliza. A gente entrevistou hoje a ministra Gleisi Hoffmann. Esse foi o Metrópolis Entrevista. Ministra, obrigada pelo seu tempo. Sempre um prazer recebê-la aqui. Mais entrevistas como essa você acompanha no metrópolis.com. Obrigada. Obrigada, ministra. Obrigada.